Sou Antônio Júnior, CEO aqui da Rural Strong e estamos trazendo novidades. São especialistas que têm algumas coisas focadas no agro e isso vai ajudar. Além de nós vamos falar de software, segurança, lavoura, monitoramento de pragas, gestão e etc. Além de tudo isso, nós também teremos aqui especialistas que nos ajudarão. Tanto falar de crédito, agora o doutor Renato vai falar sobre hold e transição familiar, que ele é um especialista nessa área. Eu não tinha ouvido falar, vou fazer as perguntas pela primeira vez e eu espero que a gente consiga entender mais sobre essa curiosidade que tem muitos benefícios aí a longo prazo. Tudo bem, doutor Renato? Tudo bem. Estamos aí nesse trabalho. Nós vestimos a camisa do agro, entendeu? Nós, por ser produtor rural também, então nós fazemos um trabalho de planejamento patrimonial da família, ou hold rural, o mais conhecido, entendeu? Que serve para uma certa proteção patrimonial, é o sistema que evita um inventário, entendeu? É o sistema que diminui tributos e evita brigas de famílias. Então, o que a gente veste a camisa do agro para que a gente possa levar o conhecimento para o produtor rural, para o patriarca que precisa de ter um planejamento patrimonial familiar. A nação não é muito rica quando possui um governo com muitos ativos. Uma balança comercial favorável ou um sistema cambial inerte, ou mesmo uma elevada produção de commodities ou bens transformados. A mediação de riqueza de uma nação está vinculada à riqueza do seu povo, que, por sua vez, se dá quando este é formado por pessoas com acesso à saúde, à educação, o saneamento, a qualidade de vida, mas também a aquisição de bens e construção de reservas. Nós somos um país cujo povo ainda engatinha. E temos a formação patrimonial apenas poucas décadas. Realizar o sonho da casa própria era o auge da realização da classe média. Não faz muitos anos que possuir um patrimônio que, se fosse possível transmitir às gerações futuras, era uma realidade, é um conjunto bem pequeno de família que faria. E, em paralelo, o elevado preço do crédito, a inacessibilidade, a aquisição de bens, criam um ambiente ainda mais inópito. A formação patrimonial retardando o crescimento de uma nação rica. Essa realidade de um número muito reduzido de pessoas que possuem algum patrimônio faz com que nossa sociedade não desenvolvesse o raciocínio, a menos que ainda as técnicas de planejamento, de preservação desse patrimônio para além da própria vida dos seus titulares e tão menos de proteção desse patrimônio. Tanto em face de eventuais revés financeiro, mas principalmente a mão pesada do Estado tributante. No entanto, ainda que a passos curtos, nosso povo vem demonstrando crescimento em formação patrimonial. A tal sonho da casa própria deixou de ser um mero sonho e passou a ser uma realidade da grande maioria das famílias dessa classe média.
Hoje, essa mesma classe média já empreende esforços para adquirir outros imóveis, outras modalidades de bens, a construir Como até um reservas. investimento, né? Como até um investimento, né? Basicamente, quando você está falando assim de uma Isso, pessoa que está transformando a vida e ela, a partir desse momento, ela encara isso como um investimento e a longo prazo. Seria mais ou sim, menos isso? sim, o planejamento seria isso. É como se fosse, né? É um investimento na própria, investir na família, né? Até investir em determinados ativos que possam trazer rendimentos que independem das suas horas de labor, né? Em razão disso, é também o fato de novas gerações estarem aos poucos assumindo a titularidade desses bens por cessão hereditária. O povo vem sentindo os reflexos da ausência de planejamento da proteção patrimonial. Há muitos familiares que formaram o seu patrimônio com fruto de determinadas atividades empresariais e após a crise econômica que se iniciou em 2014, a grande parte dessas famílias sentiu violentamente os impactos dos revés financeiros que recaíam sobre os bens adquiridos com os esforços de muitos anos e de exercício dessas atividades. Uma Mas, pergunta, doutor, uma pergunta nessa questão, assim, até desculpa interromper o complemento. Nessa pandemia, assim, ao reflexo do que você trabalha com seus clientes, etc., muitos chegaram a... Porque a gente passou por uma situação bem complexa, né, em análise. Chegaram, assim, tentando reverter uma situação drástica do patriarca vir até a falecer e, a partir desse momento, tentar reverter algo e já era tarde? Já teve alguma situação semelhante? sim, sempre ocorre nos nossos escritórios, assim, porque o patriarca, às vezes, está com a idade avançada, entendeu? O que as famílias fazem? Fazem o planejamento sucessório. Por quê? Para evitar o inventário, para evitar tudo isso, toda essa despesa tributária, ou até mesmo briga de família. Isso é muito comum, aumentou muito a procura para fazer esse trabalho que nós trabalhamos, é um sistema que a gente monta para cada família, entendeu? A gente faz primeiro uma sessão de viabilidade, conversa com o patriarca, com os familiares e entende todo esse sistema familiar. A gente monta. As empresas, as propriedades, tudo isso você faz essa análise A gente inicial? Como faz que uma é? análise de toda a empresa, de todo patrimônio, de todo o acervo patrimonial do familiar. E segundo passo é o famoso croquis estrutural. O croquis estrutural, nós fazemos assim: a gente faz um desenho da estrutura da família dentro do seu planejamento sucessório, que a gente trabalha com uma célula que faz um sistema de cofre. Esse sistema de cofre não emite nota, senão perde a imunidade. O outro sistema, a outra célula, a gente faz com a célula veículo. E a terceira célula, a gente faz com a célula que vai receber as doações dos herdeiros. Então, todo esse conjunto de trabalho, esse conjunto de planejamento sucessório, familiar, tributário, esse conjunto, esse sistema, ele é todo um conjunto chamado
sistema hold familiar ou sistema hold rural, se o patriarca tem bens rurais. Então, é um trabalho que a gente faz, é muito pessoal. Como realizar esse planejamento patrimonial da família? Vamos lá, fazer uma pergunta que dá uma audiência nossa. A gente tem um grupo e essa pergunta veio dele. Ele tem uma estrutura do seguinte: ele tem uma fazenda e tem também um arrendamento para produção. Nesse arrendamento, tem contratos, tem toda essa infraestrutura que ele também investiu lá, maquinários e tudo mais. Esse contrato, ele entraria num futuro para essa hold ou uma coisa não casa com a outra, não faz sentido, só entra a propriedade que é dele? Ou, por exemplo, muitas vezes acontece, né, em inúmeras situações, você tem uma estrutura de contrato e aquela pessoa que vem a falecer morreu, então acabou quase todas as garantias daquele contrato, e você sabe que o sistema brasileiro jurídico tem suas lacunas. E como que é essa estrutura? Pode, assim, fala meio por cima, que eu entendo que é complexo. Então, no caso, em tela, que o senhor Antônio falou, nós temos o seguinte: o patrimônio vai ficar na célula cofre. A célula veículo, ela vai trabalhar todo esse sistema de contratos. Então, se é aluguéis, tudo isso vai trabalhar na segunda célula, que vai poder emitir notas, entendeu? Então, a gente divide todas essas coisas, vai continuar do mesmo jeito, como o patriarca estava fazendo na sua pessoa física, somente vai transformar em pessoa jurídica, portanto, em um sistema estudado para melhor atender a necessidade de cada família. Do produtor rural, as nuances do produtor rural, ela é muito mais abrangente, porque depende de muitos estudos do caso em tela. Cada caso é um caso específico que a gente no caso, você teria que estudar cada contrato dele, cada propriedade, seria mais ou menos isso, para ver o que se... E qual célula que é. Aí a gente tem que trabalhar o sistema de governança, entendeu? A gente trabalha o sistema de governança rural. A gente faz todo o estudo de viabilidade, tudo isso é dentro do sistema hold que a gente elenca para toda a família, entendeu? Então, o caminho, como realizar esse planejamento patrimonial da família? Ou patrimonial da família rural? O caminho é realizar o planejamento patrimonial da família para buscar um sistema que possa ser imunizado diante dos males causados pelos mecanismos de sucessão ordinária, especialmente o procedimento do inventário. Como estamos na iminência de uma movimentação patrimonial muito significativa, o qual chamamos de planejamento, não nos é autorizado a construir menos do que um sistema também seja hábil a proteger esses bens, não apenas sob o aspecto tributário, mas também dos relevantes às ordens financeiras. Então, o primeiro passo é identificar contra o que se pretende proteger, para aí sim adotarmos as medidas
E aqui iniciamos uma sequência de especificações desses males. O sistema de inventário é burocrático e lento. Isso é verdade, isso é verdade. Né? Eu sou uma testemunha viva. Envolve muitas coisas. Ainda que hoje em dia se dispense a via judicial e passa a se realizar um procedimento em que qualquer cartório de ofício de notas, com regras, leva-se de 6 meses a 1 ano, né, para tudo seja finalizado, até os bens estarem registrados em nomes dos herdeiros. Consideramos inadmissível que um procedimento que tudo que busca a realizar o registro de bens em nome dos herdeiros passa a levar até 1 ano. Posso fazer uma pergunta aqui de uma situação de um conhecido? Por exemplo, você falou que até ter o contato dos herdeiros com o bem, muitas das vezes até, se for uma empresa, ela pode vir até falir. Porque se você perde quem está comandando, naturalmente você também tem uma estrutura de brigas, de comando, ou até não tem a pessoa que vai assumir, não tem um tato do negócio. A mesma coisa acontece em muitas propriedades rurais, muitos produtores, que ele tem o tato, tem um comando de tudo aquilo na mão dele, é até um pouco meio centralizador. Hoje já vem essa sucessão mais bem planejada. Eu vejo até pela minha própria empresa, que é de software, porque muitos que chegam até mim, eles já vêm com a seguinte situação: olha, eu quero que adapte o seu sistema para isso, 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 porque eu já tenho um costume aqui dentro da minha propriedade. Tranquilo, a gente faz aquela adaptação, entende quais é a rotina, só que a gente percebe que para essa sucessão assistida, ele começa a ter um olhar clínico ali dentro e tudo mais. E assim, infelizmente, nós passamos por uma turbulência de coisas e eu acho que esse tema veio muito à tona, que é a sucessão familiar, você ter um planejamento, começar mais de cedo, implantar tecnologias que realmente faz sentido e que tenha grande durabilidade e resultados, controle real na mão. Enfim, dado isso, eu acho que me ligaram aqui. Enfim, dado isso, a necessidade de ter esse controle na mão, a administração muitas vezes perde esse patriarca. Quanto tempo você demora com a hold tudo estruturada a mudar o comando, a manter a gestão, manter as pessoas e a estrutura que já estava para dar continuidade? Porque independente do que aconteceu, a tragédia que aconteceu, eu acho que a empresa ela tem que se manter viva. A empresa que eu falo hoje já é um produtor rural, já tem que ser tratado ali como uma empresa. Ele é fonte de renda para outras pessoas, ele é fonte de renda para um município, para um estado. Então ele tem que ter essa total seriedade com ele, mesmo que venha a faltar. Quanto tempo assim um filho, uma esposa ou um filho pequeno estaria protegido e também já acessível toda essa transição? O sistema, a gente depende das reuniões, da disponibilidade da família nos passar todas as informações, né? Apresentou a primeira sessão de viabilidade, a gente apresenta o croquis e a partir do momento do sinal verde, o familiar fala, não, eu quero fazer este sistema, porque ele vai escolher o melhor sistema, entendeu? A gente apresenta uma célula, 2 células, 3 células, o endereço fiscal mais benéfico. Então, são várias
hipóteses que o patriarca, os familiares vão escolher, entendeu? Mas, a partir do momento da decisão do patriarca, dos familiares, é um prazo de 45, no máximo 60 dias, já está coberto, já evita o inventário, entendeu? Se fosse o contrário, o inventário é menos de 6 meses a 1 ano, o inventário, por mais que seja todo regular, todo certinho, demora no mínimo 6 meses um inventário. E sem contar que os custos do inventário é estrondor, é muito grande, em vista do planejamento patrimonial é muito grande. É questão de... E montado esse quadro de pessoas com cotas, pessoas que têm direito sobre essa hold, né? E a partir desse momento, o patriarca vem a falecer. Quanto tempo demora para fazer a substituição, para criar uma votação? Imagino eu que tem toda uma estrutura, como se fosse uma empresa, um negócio com votos. Eu imagino eu não sei se é. Então, estou falando como um leigo. Quanto tempo isso da pessoa pegar esse direito e falar assim, olha, hoje eu estou como presidente agora dessa hold? Assim, o sistema hold, ele envolve de administrador de empresas, entendeu? Tudo é nomeado pelo patriarca, entendeu? Portanto, quando vem a falecer o patriarca, os herdeiros, de antemão, de uma certidão de óbito, e com uma petição, vai à junta comercial e já toma posse de todas aquelas cotas, entendeu? Eles passam a ser donos de direito, entendeu? E se os herdeiros querem, muitas vezes, depende da vontade do patriarca. Como o patriarca se desenvolveu esse sistema junto às reuniões de cotistas, você entendeu? Tudo é realizado conforme a família determinar, entendeu? Se a família determina de uma forma, vai ser seguido daquela forma. Agora, se os herdeiros, se o pai faleceu, os herdeiros vão na junta comercial e já se habilitam com aquelas cotas. Se eles querem desenvolver uma hold, um sistema só para eles, aí tem que ver. Cada caso é um caso de ser estudado, porque depende de cada sistema que foi criado. Mas pode ser que o patriarca deixe que os herdeiros construam um novo sistema, entendeu? Para que... No caso, esse desenho é feito para cada caso. É pensado para cada estrutura familiar, para cada estrutura independente. Então, pelo que eu estou percebendo, é até flexível. Sim, sim. Depende da vontade da família. Todo o sistema é criado para atender a necessidade da família. O planejamento familiar, o planejamento patrimonial, o planejamento tributário, o planejamento não vai mudar nada. Como o patriarca faz com seu CPF, vai continuar do mesmo jeito. Ou ele vai ser empresário. Não precisa ser empresário para ter uma hold. Ele vai simplesmente vai trocar o sistema para uma PJ, para uma empresa, para uma... Basicamente, seria evitar aquela complexidade de você ter seus bens
uma fração dele absorvido, seria isso? Pelo governo, pela parte de tributos. Sim. Outra parte também brigas familiares, que ali você já está em vida dividindo também deveres, né? Imagino eu, se você está colocando quem vai ser seu sucessor, quem vai ser seu administrador, quem que vai ser as pessoas que estão voltando, você já está encaixando os melhores perfis que vai dar mais resultado contínuo a longo prazo na sua ausência também, porque você identifica as pessoas que têm mais também tino de negócio, né? Não adianta só colocar uma pessoa lá de enfeite, porque eu imagino que, como é uma empresa, mesmo que está administrando uma propriedade rural, uma produção agrícola, tem que ter uma boa administração, então o patriarca vai escolher melhor possível essa pessoa. E, pelo que eu entendi, vai me corrigindo aí, tá? E pelo que eu entendi, os sistemas é individual. Ou seja, eu posso criar regra para a minha empresa, eu sendo sócio de outras empresas, eu tendo minhas propriedades, também posso incluir minhas propriedades rurais, posso incluir propriedades físicas, aluguéis, contratos e etc., sem atingir a pessoa jurídica, sem atingir a pessoa física comum, mas até diminuindo os encargos e as dificuldades, porque você está me falando que é só chegar com um papel e na junta comercial eu troco os beneficiários e quem está comandando aquela hold. Então, meus negócios não vão parar, por exemplo, na minha ausência, seria isso? De forma alguma. Se o patriarca venha a falecer, os herdeiros pegam 100% do seu patrimônio. Não tem o imposto causa-morte. Não tem. Não tem briga de família. Não tem. Então, o benefício é na totalidade. Então, porque se fosse o contrário no inventário, o filho que recebeu, por exemplo, um imóvel de R$1 milhão, ele teria que vender o imóvel para pagar o famoso ITCMD, que é o imposto causa-morte. Entendeu? Ele desfazeria do bem, então. Teria que desfazer do bem. Se ele não tivesse o dinheiro, ele teria que fazer isso. Se o herdeiro ele tivesse uma casa de R$1 milhão no centro da cidade, então a classe social dele teria que modificar, porque ele teria que vender um imóvel que está bem localizado, onde a família viveu, e para que ele possa pagar os impostos e para transferir o direito dele de herança para o nome dele, entendeu? Teria que pagar advogado, teria que pagar cartório, entendeu? Teria que pagar muita coisa e nessa perda do inventário, o herdeiro, com o planejamento patrimonial, ele pega 100% da sua herança. Inclusive, ele ganha de brinde não ter briga de família, entendeu? Eu acho impossível, mas tudo bem. E é uma coisa muito doída para quem nunca perdeu um ente querido e fez o inventário, entendeu? Eu te falo que tudo que for para fazer de uma certa forma o melhor para não ter problemas é bom. É muito bom. Isso. Doutor, eu assim não tenho muito a complementar. Eu sei que a gente vai ficar. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou segurar a audiência, até para a gente ter mais conteúdo futuro. Porque eu tenho certeza que com esse
nós vamos ter outras perguntas, outro conteúdo, mas eu vou já adiantar todo mundo. Daqui uma semana ou duas a gente vai voltar a fazer a gravação, até melhorar nossa transmissão e etc. Só que a gente precisa realmente da participação de você, público, porque nós vamos fazer uma pergunta do que você passa no dia a dia. Então, muitos produtores rurais, a gente identifica as necessidades dele, mas ele também tem necessidades em outros setores. Então, acho que fazer uma parceria é saudável para olhar num futuro a longo prazo. E depois o doutor Renato ele pode também nos ajudar a entender melhor sobre o crédito rural, recuperação de benefícios lá de antigamente, né, doutor Renato? Sim, nosso trabalho é voltado ao agro, entendeu? É o crédito rural que a gente tenta ensinar, tudo. A Hold Rural, hoje, é um dos melhores planejamentos que existe. Ele é fechado, que envolve uma ampla visão de todo o patrimônio, entendeu? Então, fica muito fácil. Se o patriarca precisa de fazer um financiamento, por exemplo, ele vai ao banco, não, eu tenho o sistema Hold. Então, você tem um sistema, fica muito fácil para o banco hoje. Isso é muito cristalino, é muito beneficiário. É uma segurança para ambos os lados, né? Sim, Se você sim. for olhar assim, ninguém vai de bom grado emprestar algo que não tenha segurança. E pelo que eu percebo, há tanto a segurança do bem quanto da segurança jurídica melhora muito nisso daí. Já até adianto que nós vamos conversar sobre isso. Eu fico muito feliz de você ter me convidado e nos segue nos nossos canais do Instagram, renato.hold no Instagram, e no Facebook, Renato Hold, e no YouTube também. Temos bastante aulas que ensinam como se beneficia para evitar o inventário e briga de família. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar esses links aqui embaixo, porque as pessoas vão ter o contato direto com você, porque eu sei que você tem grupos de WhatsApp que só falam sobre isso, tira dúvidas, etc. Tem o teu canal no YouTube, que constantemente está aí tirando dúvidas dos seus clientes e das pessoas curiosas em si. Doutor Renato, muito obrigado por aceitar o convite. Desculpa aí qualquer coisa. Você, telespectador, o cara que está aí do outro lado, está no telefone, está no computador, vai nos perdoando por algo que faltou, mas a gente vai fazer contínuo e melhorar cada vez mais por você. Nós estamos trazendo curiosidades, vamos falar sobre tecnologia, vamos falar tudo que envolve o agronegócio. E o agro, ele não é só plantar, ele também é administrar, entender a tecnologia, entender os benefícios do dia a dia. Eu sou Antônio Júnior, CEO da Rural Strong, e estou aqui tentando fazer a diferença para esse Brasil, porque o agro não para e a gente muito menos. Fico contente e vamos trabalhar a governança familiar do produtor rural. Estamos juntos, vestindo a camisa do produtor. Estamos juntos. Até mais, doutor.